boa noite. E nessa terça-feira, dia 19 de maio de 2020, no Jornal Rede News de hoje, vamos falar sobre estudos de trânsito para projetos rodoviários. Veja os principais destaques: execução de contagem manual e contagem automatizada. Vai acompanhar também sobre VDN, volume diário médio, tipologia de veículos e número N, origem e destino. Vai ver também sobre interseções, o que é e alguns exemplos. Essas e outras notícias você só vai acompanhar aqui na Rede News, deixando você sempre bem informado. Boa noite, sou Jaqueline Sobreira e essa é mais uma edição do Rede News para levar a notícia até você. Agora vamos ver uma matéria diretamente de Pixuna do Pará, com a repórter correspondente Jamile, que irá falar sobre contagem manual e automatizada e tipologia de veículos. Veja! Olá, eu falo diretamente de Pixuna do Pará. Nós sabemos que é impossível projetar uma estrada sem antes saber a sua demanda. Por isso, hoje eu vou falar um pouco sobre a contagem volumétrica dos veículos e a tipologia desses veículos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes divide a contagem de veículos em 3 tipos: a global, direcional e classificatória. Quando é registrado o número de veículos que circulam por um trecho de via, independente de seu sentido, grupando geralmente pelas suas diversas classes. Nessa contagem é registrado o número de veículos por sentido do fluxo e são empregadas, por exemplo, para cálculos de capacidade. Ela identifica de forma precisa o número de veículos que percorrem determinado ponto de uma via. Com a opção de serviço da contagem volumétrica classificatória, você extrai dados concretos sobre o volume médio diário. Existem 2 processos de contagem, o manual e o automatizado, e dentro deles diversas formas de executá-los. A contagem manual ela é feita com uma equipe de campo, usando uma caderneta ou um contador analógico. Já a contagem automatizada, ela acontece por meio de equipamentos eletrônicos que detectam os veículos que passam por cima desses equipamentos. Um tipo de equipamento automatizado são as mangueiras de ar instaladas nas estradas, que geram uma contagem cada vez que um veículo passa por ela. Não existe um melhor método de contagem, existe o mais adequado para a sua obra. Por exemplo, se você é o responsável por uma obra que não tem muitos recursos, o ideal é usar o método manual. Mas se você é responsável por uma obra que o prazo de entrega dela é curto, o mais indicado é utilizar o método de contagem infravermelho e o mangueira de ar, pois irá te dar mais rapidez no resultado. Sobre a tipologia dos veículos, uma forma simplificada de classificar eles é agrupá-los em leves, médios, pesados, semi-reboque, reboque e ônibus. Os veículos que a gente classifica como leves são os normais, com 4 rodas e 2 eixos. Já os médios também possuem 2 eixos, porém com uma estrutura maior que os leves. Tem também os pesados, que são 3 eixos e 6 rodas, como a gente pode ver no exemplo. Os semi-reboque e reboque são aqueles de 4 ou mais eixos, como podemos ver no exemplo. E foi isso. Tchau, até uma próxima. Obrigada, Jamile, pela sua participação. Agora vamos com a nossa repórter Aldeides, que vai falar sobre VDN, volume diário médio. Acompanhe. Olá, eu vou falar sobre o VDN. O VDN nada mais é que o volume de tráfego de uma rodovia. Para você fazer qualquer tipo de rodovia, uma rua como esta, você tem que calcular o volume de tráfego. Define-se como volume de tráfego o número de veículos que passa por uma seção de uma determinada rodovia, por uma unidade de tempo, que é o VPD. Bom, o volume médio diário, ele é a medida dos volumes de veículos que circulam durante 24 horas por uma determinada via e por um determinado tempo representativo, salvo o período de 1 ano. Esse volume é usado para indicar a necessidade de nossas rodovias têm de melhorias, de investimento, calcular
taxas de acidentes e prever receita de impostos, entre outros. Além do VMD, nós temos também o volume médio diário anual, o volume médio diário mensal, o volume médio diário semanal e o volume diário em um dia da semana. Porém, o VMD é o de maior importância. Os demais geralmente são usados somente como amostras ajustadas para a determinação do VMD. Bom, o volume de tráfego inclui todos os veículos que circulam pela via em um só sentido ou em ambos os sentidos, ou ainda o que circulam por uma determinada faixa. Independente de suas categorias, ele será expresso em unidade de tráfego misto, que é usado pela sigla UTM. Ou então, ele é calculado em cima dos carros de passeios, que é abreviado como UCP, que é Unidade de Carro por Passeio. Essa conversão é feita através dos fatores de equivalência. Você acompanhou a nossa repórter Aldeires. Agora quero convidar aqui nos estúdios da Rede New nosso repórter Cleomar, que vai falar origem e destino de estudo de trânsito. Vem comigo, Cleomar. Boa noite e bem-vindo ao nosso estúdio. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, todos de casa. O projeto rodoviário inicia-se com pesquisas de origem e destino, ou pesquisa de origem e destino, como muitas vezes são chamadas. É uma investigação sobre os padrões de viagem que as pessoas fazem diariamente numa região. Além das informações de origem e destinos, a pesquisa também levanta os motivos e os modos de transporte dessas viagens, e nessas pesquisas são consideráveis os seguintes aspectos: tipo de tráfego que será realizado naquele projeto e para quantos anos a existência do projeto. As pesquisas do projeto são caracterizadas em duas classes: pesquisa domiciliar, que faz o levantamento das viagens internas, que são as vias municipais, e a outra pesquisa na linha de contorno, que faz o levantamento de viagens externas, que são nas estradas federais e estaduais. A realização de pesquisas amostrais para identificação das origens e destino das viagens rodovias, suas motivações e demais atributos operacionais é socioeconômico associado, visa estabelecer o conjunto de elementos necessários para promover uma expansão distribuída dos dados contados e classificados por meio de pesquisas volumétricas e classificatórias. Essa expansão distribuída se dá pela geração e distribuição de matrizes de origem e destino. Com essas matrizes, promove-se o processo de alocação de tráfegos em redes pelos caminhos de menor imprudência, distância, tempo, custo ou transporte. O resultado da alocação de tráfego resulta em valores e volumes de tráfego da unidade de tempo, dia, semana, dia médio semana, mês, ano e dia médio anual, que é considerado como VMDA. Obrigado, Cleomar, pela sua participação. Mas vamos agora ao nosso intervalo comercial e na volta trago sobre interseções e número N. Aguarde, pois voltamos já. Paragominas, no belo estado do Pará. Sua população estimada é de mais de 110 mil habitantes. São 53 anos de história. Município relativamente novo, fundado no ano de 1965. Cidade onde o trabalho e o progresso são lemas do município. Trabalho perseverante, progresso com honra. Na década de 50, a colonização no município de Paragominas foi efetivada por camponeses, que chegaram à região antes da construção da rodovia Belém-Brasília. O primeiro prefeito de Paragominas foi Amílcar Batista Tocantins, foi nomeado pelo governo federal. O nome Paragominas vem da abreviação do nome de 3 estados, Pará, Goiás e Minas Gerais. O município também atraiu na década de 90 uma expressiva massa imigratória de sulistas, dos quais alguns eram empresários do setor de agricultura,
e muitos desempregados que tentavam uma vida melhor com emprego e custo de vida baixo. A cidade vem recebendo uma significativa quantidade de imigrantes de outras regiões brasileiras, impulsionados pela presença na cidade de uma mineradora. No final de 2010, se instalou em Paragominas a primeira fábrica de MDF das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Estão instaladas no município diversas instituições de ensino superior, entre elas a Universidade Estadual do Pará, a UEPA, o Instituto Federal do Pará, a Unip, Polo EAD e a Unopar. E além disso, a Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA. Um dos eventos de maior importância cultural e econômica no município é a Feira Agropecuária, conhecida localmente como Exposição. Acontece todos os anos em agosto e envolve, além da exposição de gado, móveis, máquinas e automóveis para venda. Já estamos de volta na Rede News após nosso break comercial. Quero agora chamar nossa repórter Sara, que falará sobre interseções. Põe na tela. Boa noite, Jaqueline. Boa noite a todos. A interseção é o local onde duas ou mais vias se intersectam. Elas podem ser classificadas por números de segmentos de estradas, controle de tráfego ou projetos de faixas. As interseções e travessias abrangem 4% da área total das rodovias federais e estaduais. Nelas ocorrem 53% dos acidentes urbanos, ocupam 19% das áreas pavimentadas. Nelas ocorrem 78% dos acidentes. A qualidade do projeto é afetada pela capacidade e do mesmo e suas interseções. Pode ser medida por eficiência, segurança, custo de operação, capacidade e velocidade. A escolha do tipo de interseção adequada para cada caso está baseada em funcional, física, tráfego de acidentes e financeiro. Segmentos de estrada, temos a interseção de 3 vias e é uma junção de 3 segmentos de estrada ou braços. Um entroncamento T é quando temos 2 braços que formam uma estrada, ou o entroncamento Y, o último também é conhecido como bifurcação, se aproximado da haste do Y. Obrigado, Sara, pela sua participação. Vamos agora de reportagem. Você sabe o que é número N? Não? Então vamos com a nossa especialista Vanderleia Nunes, que irá explicar sobre o assunto. Põe na tela. Boa noite, Jaqueline. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o número N. O que é o número N? É o número de repetições dos eixos do veículo que equivalem às solicitações do eixo padrão rodoviário. Mas como é obtido o número N? O número N é determinado utilizando-se a seguinte expressão: N igual a VT vezes FV vezes FR, em que FV é o fator de veículo, FR é o fator climático regional, que depende de cada lugar, VT é igual a 365 vezes VM vezes P, em que 365 é o número de dias que nós temos no ano, P é a vida útil do projeto, VM mais VP dividido por 2. VP é o volume de tráfego ao final do período P, que depende da taxa de crescimento de cada cidade, onde esse crescimento pode ser linear ou exponencial. Um exemplo básico para o crescimento linear tem um crescimento lento e contínuo. Já um exemplo para exponencial é crescimento rápido em um período curto de tempo. Obrigada, Vanderleia, pela sua participação. Estamos ficando por aqui. Antes, queremos agradecer ao carinho do público e à audiência da última edição. Põe na tela, diretor. Como vocês podem ver na tela, a repórter âncora do Jornal Liberal primeira edição, Priscila Castro, repostou em seus stories a publicação do Rede News. Parabenizou pelo nosso trabalho. Agradeceu também por ser a inspiração nesse projeto. Volta para mim. O Rede News de hoje fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. E nesse período de pandemia,
proteja quem você ama, fique em casa. Até uma próxima! Começa dando boa noite? 1, 2, 3 e... Estudo de trânsito. Volta. Bom, vamos lá. Volta aí, né, pessoas? 3 preguiças tomam sopa, 3 preguiças tomam sopa. Ok. Vai, começa de onde? Do início. Considerado como EVM-DA. Não, Cleo, volta. Corta. Corta pra mim, corta pra mim. Tá bom meu cabelo? Tá. De novo, né? De novo? Tá gravando? Cadê? Volta. Bem no final. Ficou bom? Você acompanha... Dá pausa aí, diretor. Não ficou legal o diretor. Vai, diretor, para gravando que eu vou. Ai, diretor, corta tudo. Desculpa aí, mas... Deixando você sempre bem informado. Some que ele venha. Volta. Tá, vamos lá. Ai, deu branco. É, só isso mesmo.